Salve, salve, meu povo! Na alegria de mais um reencontro, conversas com o Evangelho para além dos templos. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Como sempre, não podemos deixar de lembrar para você curtir, comentar, compartilhar a todas as pessoas que você conhece, que gosta, né, que aprecia uma boa reflexão do Evangelho semanalmente. Então envie para aquele amigo, para aquele familiar, para que possamos também aí levar essa reflexão cada vez a mais pessoas. Vamos esperançar de cada canto do planeta de mãos dadas, celebrando o Evangelho para além dos templos. Este é um movimento onde a fé transcende fronteiras e o amor nos conecta. É o Evangelho além dos templos, que quebra barreiras e nos mantém interligados. Ouça a boa nova. Deixe-a preencher sua alma. Deixe-a inspirar seu caminhar. Somos um na fé, um no amor, como uma roda de samba, cada um com seu instrumento, mas tocando em harmonia. Unidos pelo bem comum, somos Evangelho vivo, o povo que luta por libertação, em defesa da vida, da paz e do amor. E hoje eu tenho a alegria de compartilhar essa roda de conversa com a companheira e irmã pastora Odja Barros. Seja muito bem-vinda, pastora Odja. Eu que agradeço mais um tempo aqui que passamos juntos nesse espaço de diálogo do Evangelho para além dos templos. Saudar você, Darlan, e todas as pessoas que vão aí nos acompanhar nos diversos canais, né? Maravilha. Só deixar registrado aqui, pastor Odja, que esse final de semana, né, nos últimos dias, estávamos vivenciando o 13º Encontro Nacional de Fé e Política. E muitas pessoas falando comigo que aprecia a nossa roda de conversa e como é bom, né, ter essa diversidade de forma de falar, de opiniões sobre o Evangelho, e claro, foi destacado também seu nome. Então fica aí a alegria, né, mais uma vez, de fazer parte dessa grande ciranda, dessa grande roda de conversa. Maravilha. Mas é isso, meu povo. Como sempre eu falo aqui, né, sem mais delongas, estamos refletindo hoje, vivenciando o 5º domingo da Páscoa. E o evangelho refletido é o de João, capítulo 14, versículos do 1º ao 12. E aí a gente começa, como sempre, nesse diálogo, né? Pastora Odja, queria, por favor, te convidar a falar do evangelho desse domingo, qual o contexto, quais as ideias iniciais, o que é que a gente pode pegar o que é que tem de pano de fundo desse evangelho deste domingo. Então, eu queria primeiro dizer que nós estamos aí no capítulo 14 do Evangelho de João, né? E a gente sabe que a palavra evangelho quer dizer boa notícia, mas no evangelho, especificamente desse domingo, nós não temos exatamente um contexto de boa notícia, temos um contexto de uma notícia triste, né? É logo depois aquele momento da ceia de despedida da comunidade que Jesus faz no Evangelho de João, né? Eles tinham acabado de cear, Jesus está anunciando já a sua ida para o Pai, né? O fim daquela jornada, a cruz está se aproximando e Jesus está ali fazendo meio que uma mesa de despedida. Imagina, você então que isso não é bem um momento de anúncio pelo menos para a comunidade, é difícil de entender as palavras de Jesus, né? E Jesus sente a comunidade perturbada, desamparada, triste, porque ele já vem anunciando isso. Então, é o discurso de despedida de Jesus dessa comunidade e ele vai trazer palavras que se tornaram muito conhecidas, né, na nossa tradição. Quantas vezes a gente repete, né, não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim, na casa do meu pai há muitas moradas, eu estou indo preparar um lugar para você. Esse texto é muito lido e repetido, é um texto eu diria, de amparo, né,
de conforto, de quem sente, né, mesmo passando por cima da dor de Jesus, porque não foi fácil para Jesus enfrentar aquele momento, mas ele, com aquele, né, cuidado amoroso, esse amor que ama até o fim, ele se preocupa mais com esse desamparo que a comunidade sente, a presença, começa a sentir, né, essa entender essa mensagem, e Jesus então vai deixar essa palavra muito mais de fortalecimento, da comunidade, que é recuperada essa palavra de Jesus no momento do evangelho, lá no final do primeiro século, possivelmente, Darlan, a comunidade vivia algum momento também de sofrimento e desamparo. Porque veja, quando Jesus pronunciou essas palavras, o momento que ele pronunciou, eh, era o momento inicialmente, originalmente, da despedida, mas quando o evangelho de João está escrevendo, já são aí 40 anos depois. E por que que a comunidade joanina traz de volta memoriza essas palavras, traz e faz a memória dessas palavras de Jesus? Possivelmente porque a comunidade está vivendo algum tipo de desamparo, de falta dessa presença. E aí essas palavras de Jesus é trazido certamente para algum momento de fortalecimento, de alento, para esperançar esse povo, para reorganizar a comunidade na força do ressuscitado, nas palavras do ressuscitado. E ela então chega para nós nesse domingo, nos relembrando isso. E no meio desse evangelho tem um dito, no evangelho de João, são 7 vezes que Jesus pronuncia eu sou. Que é muito importante na tradição toda, o eu sou, que recupera lá, né, desde o Antigo Testamento, quando o Deus libertador se apresenta para o povo e quando Moisés diz, em nome de quem eu irei? E o que naquele momento Moisés escuta, diga que eu sou. Então esse eu sou revela a identidade, o rosto de Jesus, esse rosto de Deus e de Jesus presente. E é muito forte porque nesse momento aparece esse eu sou, né, um desses 7 que compõem no Evangelho de João, né, algo simbólico, o número 7, aparece esse eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, é nesse cenário que nós estamos, nesse Evangelho, nesse contexto. Discurso de despedida, e Jesus anuncia, não é, essa palavra de fortalecimento no eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Bem, e já aproveitando esse gancho dessa frase, né, aí do versículo 6, quando Jesus, em uma das vezes do "eu sou", que ele traz aí do "eu sou o caminho, a verdade e a vida", como que a gente pode entender melhor essa frase? Parece uma frase óbvia, mas ela tem todo um enredo, todo, né, como que a gente pode traduzir, entender ou aprender melhor sobre esse versículo 6 do capítulo 14 de João? Eu gosto sempre então de conectar essa fala de Jesus justamente ao contexto. É uma palavra quando ele diz: "Eu estou indo para o Pai, na casa do meu Pai há muitas moradas e eu vou preparar um lugar para vocês". Numa comunidade amada que vai ficar desamparada sem a presença, né, a princípio desse mestre, né, desse irmão amado. E Jesus então primeiro diz, sabe, eu queria interpretar e trazer luz sobre esse eu sou o caminho, nessa presença contínua de Jesus, né, nesse lugar de morada, nesse lugar de pertencimento, a morada do Pai que é Jesus, a morada que Jesus é caminho, né, será caminho para essa morada, para esse lugar de pertencimento, de acolhimento, nunca pretendeu ser, sabe, aquilo que depois a tradição interpretativa muitas vezes tornou uma mensagem meio de quase uma leitura
que Jesus ou o cristianismo seria o único caminho, como caminho de fé religioso, às vezes até invalidando outras fés ou outros caminhos. E é muito importante a gente entender que Jesus aí não está tratando de caminho religioso, de religião, ele está muito mais oferecendo lugar para quem precisa do lugar, oferecendo caminho para quem está buscando caminho. Então, Jesus não está se afirmando como verdade no sentido de como nós interpretamos verdade dogmática, verdade religiosa. A palavra aí tem muito mais a ver com uma verdade no sentido de confiabilidade, autenticidade. Jesus é autêntico, é verdadeiro nesse sentido. Não dá, né, da imposição de uma única verdade, de um único caminho. Jesus é um caminho, eu diria, sabe, aberto, é casa e morada aberta. E talvez essa seja uma das importantes talvez mensagens desse evangelho de hoje para confrontar o uso dessas palavras de Jesus, Darlan e todos e todas que nos acompanham nesse evangelho, nesse diálogo de hoje. Cuidemos, porque nós não podemos nos apropriar das palavras de Jesus ditas num outro contexto e cenário, com um outro sentido, para hoje alimentar essa fé intolerante, essa fé que quer se sobrepor, né? É o cristianismo a religião majoritária no Brasil né? E Diversos praticamente lugares do mundo, né? no mundo, então nós não podemos repetir leituras como essa. Esse texto, eu vou dizer que é um texto meio perigoso, porque a depender do uso que se faz dessa fala de Jesus, nós podemos, não alimentar essa superioridade de uma fé sobre tantas outras, sobre maneiras de crer e de viver a fé, e eu diria que uma das maneiras de nós honrarmos a fidelidade a esse evangelho é entendendo que caminho aí é movimento. Quando Jesus fala de caminho, caminho é muito simbólico na história da tradição de Jesus. Jesus representa justamente esse Deus que caminha com o povo, que não é, né, Jesus não diz eu sou o templo, e lembremos, né, na tradição institucional do judaísmo, o caminho era a lei tomou lugar, né, da própria experiência de Deus como algo em contínuo movimento, em constante movimento. Então, a maneira que nós temos de ser fiel, né, ao sentido das palavras de Jesus aí, não é achando que nós temos uma superioridade religiosa. O cristianismo não é superior, nem Jesus quis nunca afirmar isso. Então, é também respeitar e mostrar Jesus como caminho aí, é esse caminho que é lugar de movimento e de encontro com o Pai, que é essa morada ampla e aberta, né, para quem queira chegar e encontrar lugar. Que bonito. Eu sempre uso essa expressão, né? Na casa do meu pai há muitas moradas. E aí, eu confesso que eu não tinha assimilado que essa expressão estava no mesmo evangelho, de onde Jesus diz: ninguém vai ao Pai senão por mim. E aí, pastor Dodge, sem querer polemizar, né? Uhum. Quando lá no versículo tem, na casa dos meus pais há muitas moradas, e logo depois ele diz, ninguém vai ao Pai senão por mim, a gente pode, é correto afirmar que uma frase não exclui a outra, não tira a sua importância, o seu legado, porque olhando assim grosseiramente, parece que uma está contradizendo a outra, né? Uhum. Porque quando eu sinto que, na casa dos meus pais há muitas moradas, a gente dá a ideia desse Cristo aberto que, né, traduz tudo isso que ele fala na frase: "Eu sou o caminho, a verdade e a vida". Mas quando ele fala: "Ninguém vai ao Pai senão por mim", aí
de uma forma até de provocação, eu diria, e para as pessoas não cristãs, como que a gente reflete, como que a gente pensa, como que a gente, né, até ajuda outros irmãos nessa reflexão? Pois é, então daí a importância da gente entender, olha, quando Jesus falou isso, sequer existia, Darlan, algo que nós fomos construir séculos depois, que é essa tradição religiosa chamada cristianismo. Cristianismo. Então Jesus não está falando que o caminho é o cristianismo ou a fé cristã, porque isso sequer existia. Jesus está se colocando muito mais como esse rosto de Deus, essa verdade que ele diz, eu sou a verdade, é esse verbo encarnado, essa revelação desse Pai amoroso que se encarna no mundo e que vai estar, né, dizendo, eu sou, quem quiser ir ao Pai, vai por esse caminho dessa palavra que se encarnou no mundo, na comunidade. Então, até o título dado ao comentário do Evangelho de hoje pelo Marcelo, né, Barros, ele coloca isso como esse cenáculo, né, da resistência. Jesus é o quê? Esse lugar da morada de quem quer encontrar esse Pai, mas esse Pai conectado ao projeto e ao movimento de Jesus, que é essa revelação crística, que não é propriedade de nenhuma fé nem de nenhuma religião, sabe, Darlan? Então qualquer pessoa pode passar por por esse caminho que é Jesus, sabe, independente das suas experiências de fé. Eu acredito que aí nos convoca a não reduzir Jesus ao cristianismo. São 2 coisas completamente diferentes. Eu acredito que Jesus continua sendo Importantíssimo. o caminho, sabe, mas é um caminho que não é propriedade de nenhuma religião, de nenhuma tradição. Esse caminho pode estar, até, vamos dizer assim, diluído em muitas experiências e nomes diferentes. Sem saber, estamos passando pelo mesmo caminho que Jesus anunciou ser, em algum momento, não indicando uma religião certa ou errada, uma única religião, mas dizendo: eu estarei nesses caminhos que conduzirão a esse Pai, que é o Pai, eu diria, amoroso, anunciado nesse evangelho da comunidade joanina, não é? Onde era uma comunidade a mais diversa de todas as comunidades da época, era essa comunidade. Então, a gente tem que interpretar também a partir da experiência dessa comunidade. Então, que necessário essa mensagem, esse anúncio do evangelho desse domingo, que atual, que necessário, para um mundo tão cheio de divisões religiosas e de tanta ordem, anunciarmos esse caminho, que é caminho para todas as pessoas. Que bonito. Até porque a gente sempre fala também que Jesus não pregava uma religião, né? Ele pregava o amor. Ele indicava o caminho e aí cabia a cada um dizer que seguiria ou não. Ódia, para a gente terminar nossa roda de conversa de hoje, que passa num tempo absurdo de rápido, qual a mensagem que esse evangelho nos traz para os nossos dias, fazendo aí a atualização que a gente sempre trabalha em cada roda de conversa? Eu diria que, sabe, eu me sinto quase que recebendo, nós todos que formamos, nos imaginarmos nesse cenáculo, como está aí no título dado ao evangelho de hoje, esse cenáculo da vida, do amor, da resistência. Essa palavra é para nós, é um pouco uma palavra para nós que nos encontramos nesse lugar e, às vezes, com esse sentimento que estava na comunidade a quem Jesus dirigiu essas palavras. Estamos nos sentindo desamparados, estamos nos sentindo desalentados, e essa palavra vem para nos reanimar, nos fortalecer e sentirmos que temos lugar, que temos morada,
que temos caminho por onde andar e que Jesus, o ressuscitado, é esse caminho, é essa verdade e essa vida que nos reúne nesse cenáculo de resistência, de vida, de amor, e que nos fortalece para que a gente continue, talvez sendo caminho, esse caminho também hoje, apontando esse caminho da vida e vida abundante para pessoas que estão desalentadas, que estão sem caminho. Então acho que isso é uma palavra que nos faz muito encarnar, sobretudo, o sentido da comunidade e nos reunir em torno dessa palavra de despedida de Jesus, quase que renovando, né, a nossa fé e a nossa esperança para continuarmos firmes fazendo esse caminho. E caminho indica movimento, como andar, né? Esse andar ético, compromisso com a vida, com a dignidade, com as lutas de justiça. Então, se nós estamos caminhando a partir daí, nós estamos fazendo esse caminho de Jesus, independente das nossas identidades de fé ou identidades religiosas. Nós estamos no caminho quando nós estamos operando nesse lugar, né? Do caminho da vida, do caminho da justiça, do caminho da luta ecológica, que não é só, aí o desamparo não é só nosso, humano, né? Existe quase que um mundo e uma terra desamparada, e Jesus quer ser lugar, né, para isso, quer reunir essa comunidade de vida em torno dele. Então eu penso que é isso que o Evangelho nos traz como grande mensagem nesse domingo. Que bonito. E assim a gente termina mais uma roda de conversa, né? A gente agradece inicialmente a pastora Ódia pela sua disposição e por dar as mãos nessa grande ciranda, e a você que nos acompanha semanalmente, principalmente aqueles e aquelas que estão chegando por agora. Gratidão, um beijo no coração, uma excelente semana, uma feliz Páscoa, né? Estamos no tempo pascal ainda. Pastora Ódia. Gente, um grande abraço, e é sempre uma alegria entrar nessa roda com vocês. Maravilha. Beijo no coração, tchau, tchau, meu povo. Até a Tchau, próxima. tchau. Ouçamos todos boa notícia, que vem da vida, que vem do amor. Ouçamos todos boa notícia, é o Evangelho de Deus Salvador. É palavra que abre as prisões e os corações atribulados. Nossos lábios se abrem em canções e os oprimidos são libertados. Ouçamos todos boa notícia, que vem da vida, que vem do amor.